Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje eu vou fazer com vocês um ranking de todos os livros que eu li em 2021. Eu não quis fazer colocação, primeiro, segundo, terceiro lugar, porque eu achei que isso ia mais me deixar doida do que qualquer outra coisa. Eu não ia conseguir escolher onde eu queria colocar cada livro. Então eu peguei um site, que eu acho que vocês já viram em outros canais, e separei algumas opções. Então lá os melhores, maravilhoso, depois muito bom, bom, não é pra tanto, suportável e intragável. Acho que ficou claro como vai ficar essa separação, né? Olhando aqui, eu acho que tem coisa até demais, mas quando tem de menos, às vezes tem um livro que é lá meio termo e a gente fica com dificuldade para encaixar, então eu coloquei isso daqui. Eu subi as fotos pro site numeradas 1, 2, 3, de acordo com a ordem que eu li, mas aqui veio em qualquer ordem, então eu vou pela ordem do que tá aqui mesmo. Então vamos lá. O primeiro que aparece aqui é uma HQ do Star Wars Adventure. É uma HQ que se passa um pouco depois dos acontecimentos do episódio 1 do primeiro filme. É uma HQ bonitinha, não tem nada demais, é boa. Com uma historinha só. Então, bom. Inclusive, essa HQ, com algumas outras que eu já li, estão pendentes de entrar pro canal também. Então, vai ter vídeo delas esse ano. Depois tem Cobra Kai, a história do Karate Kid. Uma nostalgia interessante, eu gostei de ler alguma coisa que me lembrava o que acontecia no filme, apesar de não ser essa a ideia, né? A história é baseada na série, que tem uma continuação do que foi o filme, mas como nessa HQ tem um flashback, então dá aquela nostalgia. Mas agora pensando aqui, eu nem sei se tem sequência, mas se tiver, eu não sei se eu quero continuar, mas não é ruim. Ai, por que eu inventei de fazer isso? Eu tô muito confusa agora. Eu vou colocar como boa, vai. É uma HQ boa. Não é grande coisa, acho que tá o que tá na série. Mas é interessante, mas não tem interesse em continuar. Então, mas é boa, não é ruim não. Aqui agora tá outra HQ também, que é Blade Runner 2019. Eu ainda não li, acho que é Android Sonho com Ovelhas, né, o nome do livro, mas eu já vi o filme, adoro, sou apaixonada no filme. Confesso que eu fui assistir o segundo e eu dormi, mas eu tava com preguiça, então não sei se o filme é bom ou se era só a minha preguiça mesmo, mas eu quero assistir. E as HQs, inclusive, eu tenho muita vontade de continuar. Então, Blade Runner vai muito bom. Inclusive, esse ano eu quero ler o livro e eu não quero deixar de ler as continuações da HQ também. O seguinte é um livro nacional, é um livro de contos da Conceição Evaristo, O Olhos d'Água, e não tem o que discutir. Esse livro ele é maravilhoso. Ele fala muito da realidade das mulheres pobres no Brasil, das mulheres negras e pobres principalmente. É um livro que ele dói, é um livro que ele marca, então ele vai maravilhoso com certeza. Depois vem Admirável Mundo Novo. E eu vi que existe uma continuação para Admirável Mundo Novo. Eu não sabia, não sei se é uma continuação exata, não sei exatamente. Eu vi por cima. Admirável Mundo Novo é um livro que eu tava super animada para ler e eu até gostei, mas não foi tudo que eu esperava que ele seria. Eu achei que ele ia pro maravilhoso, mas vai, muito bom, vai. Ele é realmente muito bom, ele só não, acho que eu esperava muito mais. Eu não consigo, eu olho ele e olho pra 1984, por exemplo, e eu não consigo achar ele melhor que 1984, ou no mesmo nível. E eu acho que esse foi o problema pra mim. Mas eu ainda acho ele muito bom, tá? Muito bom. Seguinte foi Projeto Gemini. Projeto Gemini, esse livro, na verdade, ele é o roteiro do filme, que é um filme de ação. É um filme legalzinho, interessante, tem cenas legais, mas também não tem uma grande trama, assim, vai. É um filme pra distrair. O livro também, ele é pra distrair, ele não te acrescenta muita coisa, mas eu acho que, se for pra ser assim, acho que só o filme já funcionava. O livro realmente não traz nada. Tá bom que é o roteiro do filme, mas então fica só um filme. Acho que eu queria alguma coisa a mais sobre os personagens, não sei. Então ele vai, não é pra tanto. Não é um livro, não é ruim pra ser suportável ou intragável, mas também não é uma coisa que faz diferença de leitura. E aí vem duas HQs de Star Wars. Essas duas HQs, elas são sequência de uma da outra. E pra quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada por Star Wars, então as leituras de Star Wars acabam tendo não só o valor pela leitura, mas o valor sentimental também. Minha opinião acaba sendo um pouco afetada quando se trata de Star Wars, porém, quando eu falo dessas HQs, elas são duas HQs infantis, só que eu achei. Tentaram fazer uma história infantil, mas que ficou, na verdade, só uma história boba. Porque o que acontece não faz sentido, não tem um motivo, não tem nada. É só uma coisinha que acontece pra tentar mostrar que um personagem é bonzinho e acabou. Mas a gente já sabe que o personagem é bonzinho, então não precisa. Acho que até é uma HQ que subestima um pouco a inteligência da criança também quando lê isso daqui. Então, as duas eu vou colocar como do
suportável, com muita dor no coração, com certeza, porque eu acho que elas são indispensáveis. Se você é doido por Star Wars, se você é que nem eu, compensa você ler, porque é uma HQ curtíssima, então vai passar rapidinho, você não vai nem ver. Mas não traz nada à história, não nada, na verdade. O próximo é um conto do Flávio Carras, é um conto nacional, um conto chamado A Voz do Asfalto. E aí eu fico aqui numa dúvida. Eu gosto muito dos contos do Flávio Carras. Esse daqui, eu acho que é o meu menos favorito de todos, A Voz do Asfalto. Eu entendo o que ele quis dizer, eu entendo a mensagem, mas não foi o que mais me chamou a atenção. Mas não é um conto ruim, os contos do Flávio são sempre muito bons. É um conto bom, ele não me chamou a atenção como os outros dele, mas é bom, então vai no bom. Depois tem o Bela Amanda, que também é dele. E esse conto eu gostei demais. Tá, eu vou colocar como maravilhoso. Eu acho que esse é o meu conto favorito dele. E me chamou atenção e me enganou. Eu gostei pra caramba, vai ficar maravilhoso. O próximo é o primeiro livro que eu li em 2021, que é o Queen Sparrow de Star Wars, inclusive. E esse é bem maravilhoso, não tem nem discussão. Ele acontece um pouco antes e durante o episódio 1, então ele mostra um pouco da Padmé sendo eleita rainha, fala um pouco do que ela fez antes e fala do que acontece em paralelo com o que acontece no filme. Não conta nada do que tá no filme, conta o que acontece em paralelo, com as pessoas que ficaram em Naboo, por exemplo, quando a rainha fugiu e coisas do tipo. Não é um livro de grandes aventuras, tem uns pedacinhos de aventura sim, mas não é aquela coisa, mas eu gostei pra caramba desse livro e eu gostei de ver mais sobre a Padmé. Eu acho que usaram ela extremamente mal no terceiro filme, então eu gostei de ler uma coisa a mais sobre ela, de ver uma coisa mais interessante, de ver mais valor no personagem. O próximo é um conto do Flávio Carras também, chamado Gato Azul. E eu gostei pra caramba desse conto. Eu consegui imaginar muito bem a forma que ele desenhou determinado personagem aqui, eu achei isso muito legal. É um conto que me chamou atenção, que eu gostei e ele vai no muito bom. É complicado falar de contos, senão você acaba entregando o que não deve. No Bela Amanda, por exemplo, eu queria falar coisa que não dá, porque senão eu entrego o final da história. Sem Tentáculos Diabos é uma novela do Flávio Carras também. É uma novela, é muito boa, vou colocar como muito boa. Ela é divertida, não é tanto na base do horror, que ele escreve mais coisas de horror, mas essa ela é divertida e tem os cutucões a Lovecraft e o Cthulhu, eu achei bem legal. É uma novela muito divertida mesmo, ela com certeza vai muito bom. Fortaleza Digital, do Dan Brown. Esse foi o primeiro livro escrito pelo Dan Brown e ele só não vai em maravilhoso porque o final eu achei muito fraco. Eu acho que resolver da forma que foi resolvido não fazia muito sentido com a estrutura que existia para achar a solução. Mas mesmo assim, Fortaleza Digital foi um livro que eu gostei muito do Dan Brown logo de cara. E quando eu quis ler agora Dan Brown pela ordem de escrita, eu já tinha lido Fortaleza Digital e mesmo assim eu quis reler porque eu lembro de ter gostado bastante da história. Então, e na minha releitura foi a mesma coisa, só a minha sensação com o final que mudou, né? Mas ainda assim é um livro muito bom. E é um livro que ele passa muito rápido, então se você, por exemplo, não tem tanto o costume de ler, você acaba se entretendo com ele porque ele não demora, não é um livro devagar, então é um livro que vale a pena. Depois, Stephen King, Dança da Morte. E esse livro eu tive uma relação de amor e ódio muito grande com ele, porque ele é um livro gigante, dá pra ver ele aqui na estante o tamanho desse monstro. E pra mim, eu acabei ficando presa muito tempo nele, porque às vezes eu cansava e eu queria ler outra coisa, só que eu não conseguia pegar outra coisa e eu não conseguia desenvolver com aquele livro também. Então eu comecei a ficar presa muito tempo nele e comecei a ficar desesperada de ficar muito presa nele. Mas depois pensando, e não tenho o que tirar desse livro, na verdade. Tudo que tá ali vale a pena tá ali. Eu vou colocar ele em maravilhoso. Talvez a minha obsessão por Stephen King esteja apelando um pouco pra mim, como apela Star Wars, talvez. Mas o livro é sim muito bom. Uma coisa que eu acho desse livro, que eu acho que eu comentei no vídeo também, é que a gente perde um pouco do sentido na tradução já do nome. Que o nome original em inglês, ele já te dá uma ideia de qual é o objetivo. E Dança da Morte não faz tanto sentido assim. Inclusive essa edição, ela tem alguns probleminhas de tradução também. Mas falando da história em si, é uma história muito boa, uma história maravilhosa, assim, apesar de ter me cansado. Ele é um livro que, inclusive, eu acho que vale muito a releitura, que só não é uma coisa que vai acontecer agora porque ele é gigante. O próximo é Matei Minha Mãe, do Anderson Félix, e não tem discussão, esse livro é maravilhoso. Ele é um livro nacional também. E eu gostei pra caramba. Eu não esperava a reviravolta que o livro tenha. Eu fui enganada direitinho também durante o livro. Acho que eu gosto disso, aparentemente. E quando aconteceu uma determinada coisa na história, eu voltei várias vezes, assim, falei, não, não é isso. Aí eu voltava, eu recomeçava a leitura daquele parágrafo. Não pode ser. Eu acho que eu mandei uma mensagem pro autor, inclusive 5, 6 horas da manhã, e falei, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Tá disponível no Kindle Unlimited, ele vale muito, muito a pena a leitura. Olha, até o momento nada foi intragável, estamos indo bem então.
seguindo Ponto de Impacto do Dan Brown. E aí eu vou colocar ele como bom. Eu coloco como bom, meu cérebro já fica, eu tô falando que o livro é ruim, eu fico desesperada em falar que o livro não é ruim, mas não, o livro é bom. Eu acho que ele não chega no Fortaleza Digital, ele é mais lento que o Fortaleza Digital, mas é um livro bom, é um livro que entretém sim, mas eu achei que ele foi um pouco mais cansativo que o Fortaleza Digital. Por isso não vou colocar os dois no mesmo patamar. Mas ele é um livro que com certeza tem uma resolução melhor que o Fortaleza Digital, mas vale a pena. O começo é mais arrastado, mas vale a pena, é um livro bom. Caixa de Pássaros eu vou colocar como muito bom. É um livro que eu gostei pra caramba. A única coisa que me incomodou nesse livro foi não ter uma resolução sobre o que leva as pessoas a ficarem daquela forma. Não fala o que é, não mostra o que é, né? Então isso me deixou um pouco chateada porque eu fiquei curiosa e eu não tive uma resposta. Eu não sei se isso vai estar no Mallory, né? Que foi o segundo livro que eu ainda não li, mas eu queria que estivesse aqui de qualquer forma. Mas é um livro muito bom, eu gostei, eu vi o filme também, eu adorei. E tô animada pra ler a continuação, acho que esse ano eu leio também. 1984, do George Orwell, não tem nem conversa, ele é um livro maravilhoso. Eu reli ele em 2021, eu já tinha lido antes, na verdade, mas é um livro que, pra mim, ele é maravilhoso. O final, pra mim, dele é impactante, foi impactante mesmo lendo pela segunda vez. E é um livro que, apesar dele estar falando de uma realidade distópica, de uma realidade extrema, você consegue ver umas similaridades tão grandes com as coisas que acontecem hoje em dia que você fica até assustado. É um livro maravilhoso e é um livro que muito provavelmente eu ainda vá reler em mais algum momento. O livro seguinte é A Garota do Lago, e esse é um livro que eu só comprei porque eu acho que ele tava R$10, e acho que ele ainda tá R$10. Mas é um livro que eu gostei e eu gostei bastante. Eu vou colocar ele em bom. É um livro que ele é interessante, eu gostei da forma que ele é contado até. Ele vai pro passado e pro presente o tempo todo, mas foi bem feito isso. A única coisa que pra mim não foi legal, eu acho que teve um momento que o autor ficou com pressa de contar algumas coisas e ele acelerou e passou por cima e foi meio corrido a resolução de alguns personagens. Então isso não me agradou tanto, mas ainda assim é um livro bom. Não é nenhuma obra-prima, mas é um livro bom sim. Selvagem é um conto, se eu não me engano, nacional. É um conto bonitinho, mas não funcionou pra mim. Não que seja ruim, mas não funcionou tanto pra mim. Então pra mim ele fica e não é pra tanto. O próximo também é um livro nacional, é Porém Bruxa. Ele fala de bruxas no Brasil, fala bastante do estado de São Paulo. É um livro bom, ele teve um pedaço que me incomodou bastante quando ele falou de um determinado acontecimento de São Paulo, que ele envolveu magia na situação, mas é uma coisa que aconteceu em São Paulo mesmo, foi a queda de um prédio. E eu me lembro bastante do que aconteceu. Algumas imagens ficaram bem na minha cabeça, assim, e eu não gostei de ter isso colocado no livro com magia envolvido. Mas isso pra mim talvez não tenha o mesmo impacto para outras pessoas, mas pra mim isso me fez desgostar um pouquinho do livro. Mas é um livro legal e que inclusive eu acho que a Carol ela está escrevendo ou escreveu uma continuação que eu tenho interesse de ler, inclusive eu vou ver se ela já existe. Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um livro do Ailton Krenak e é um livro muito interessante. Foi uma palestra, se eu não me engano, onde ele fala sobre a humanidade e a ligação dela com a natureza. Que é uma natureza morrendo, são as pessoas morrendo. E aí ele vai falando sobre isso. É bem curtinho, se eu não me engano, é mesmo um discurso dele e é com certeza muito bom. O próximo livro é Star Wars, é o livro sobre o primeiro filme, livro sobre o episódio 1 e é maravilhoso, não tem jeito. É um livro que ele vai contar, assim, tudo o que tá no filme, mas ele vai contar algumas coisas a mais também, alguns detalhes a mais. Por exemplo, sobre o Anakin antes dele conhecer os Jedi, ou, por exemplo, por que aconteceu aquela batalha entre o Qui-Gon e o Darth Maul terminou daquela forma. Fala sobre o Qui-Gon mais, que é um personagem que eu adoro. E esse livro é um livro que eu adorei, eu fiquei apaixonada, e é um livro também que eu releria assim fácil. Apesar de ter outros 500 livros de Star Wars para ler. A Madonna e a Vênus é um livro nacional. É um romancezinho, não apelou tanto pra mim, mas é uma historinha bonitinha, talvez. Não gostei tanto do final dela, mas é uma leitura tão rapidinha também. Mas acho que não é pra tanto. Mas isso pra mim, eu tenho certeza que esse livro seria um deleite pra quem gosta dessas historinhas mais românticas, mais hot, essas coisinhas assim. Eu acho que gostaria dessa historinha. Pra mim isso não apela tanto, então pra mim não é pra tanto. O melhor de HP Lovecraft. E aí a gente fica entre suportável e intragável. Mas ele vai insuportável porque teve um conto que começou a ser legal e teve A Cor Vinda do Espaço, que no final das contas virou um filme mais ou menos legal. Tô confusa, eu acho que talvez ele seja intragável. Eu lembro que em algum outro momento no passado eu peguei um livrinho que tinha alguns contos do Lovecraft e eu lembro que eu comecei a ler o primeiro e eu nem terminei o primeiro. Aí esse ano eu peguei esse livro, eu peguei ele pela segunda vez, eu já tinha pego ele antes e desisti, abandonei porque era muito chato.
Aí eu testei de novo e eu continuei achando muito chato. Eu vou colocar como intragável, porque eu cheguei a abandonar a primeira vez e apesar de ter um conto que eu achei que poderia ter virado alguma coisa legal, ele não desenvolveu. E a Cor Vinda do Espaço, na verdade, eu achei que o filme funcionou muito mais do que o conto fico com dó, com certeza, mas ele vai para um intragável. Contos de terror e suspense do Edgar Allan Poe. E é muito bom, eu vou colocar como muito bom. Eu gosto dos contos do Edgar Allan Poe, eu gosto da forma que ele escreve. Ele chama atenção sim, diferente do que eu li no Lovecraft. Inclusive eu falei dos dois no mesmo vídeo e eu gosto da forma que o Edgar Allan Poe escreve. Febre Vermelha também é um livro nacional, é um livro sobre zumbi e eu vou colocar em muito bom. Eu gostei bastante do livro. Ele tem continuações que, inclusive, eu quero e planejo ler, mas por enquanto eu só li esse aqui, que é o primeiro livro, e ele é, sim, muito bom. De novo, é legal ver essas histórias se passando no Brasil. Livros como, por exemplo, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, são livros importantes pra caramba. Mas você pegar um livro, por exemplo, como foi o Febre Vermelha e o Porém Bruxa, que são de fantasia, ver isso se passando, essa história se passando aqui, onde a gente consegue ver, onde a gente conhece, eu acho bem legal. Então eu gostei bastante de Febre Vermelha. E aí vem um livro do Flávio Carras, Bom Dia, Você Vai Morrer. E esse livro aqui, ele vai como maravilhoso, com certeza. Eu ainda não falei desse livro no canal, eu pretendo falar acho que no mês que vem, mas é um livro dele que eu gostei muito e o livro é esteticamente lindo também. É muito, muito bom, mas eu vou deixar pra falar dele no vídeo que vai sair ainda. Mas esse livro, com certeza, ele vai pro maravilhoso. Próximo foi Charlotte, que inclusive acho que eu li depois do Bom Dia, Você Vai Morrer mesmo, que ele conta uma história baseada na história real de uma pintora judia que viveu durante o nazismo. E esse livro aqui, ele vai ficar como maravilhoso. Ele é um livro que a forma que ele foi escrito faz com que você leia muito rápido, ele flui muito bem, mas ele é uma história impactante. Eu lembro que a maior parte das vezes eu tava lendo ele no ônibus e eu tava de pé, assim, o ponto chegando, eu tendo que descer e eu não parava de virar as páginas porque eu queria continuar lendo. Existe uma biografia, se não me engano, dela mesmo, que é onde esse livro foi baseado, que com certeza seria uma leitura de maior propriedade sobre a vida dela, mas esse livro é um livro curtinho e ele já conta, já impacta e eu gostei pra caramba e ele vai como maravilhoso sim. Depois, Jane Austen, Orgulho e Preconceito, eu vou colocar ele no muito bom. É um livro que tem suas críticas sim, mas é um livro que ele é mais pelo romance em si, com certeza. E eu gostei de ver a evolução dos personagens nesse livro, a interação dos dois principais, né, da Elizabeth e do Darcy, que esse inclusive foi meu primeiro contato com os livros da Jane Austen. Eu gostei pra caramba, ele vai como muito bom, e é um livro que eu tenho certeza que ele entraria como maravilhoso pra muita gente. Depois temos A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e aí eu queria um meio termo aqui entre o maravilhoso e o muito bom. Porque eu não acho que ele seja tão bom como 1984, mas eu não acho que dê pra colocar ele muito bom, ele só em muito bom também. Então eu vou colocar ele no maravilhoso. Eu acho que 1984 ainda é melhor do que a Revolução dos Bichos, mas a Revolução dos Bichos também é muito bom e aquilo de novo. Tá falando sobre uma fazenda, sobre animais, sobre porcos e você tá vendo a sua realidade, a realidade do que a gente tá vivendo hoje no Brasil ali. E é um livro escrito há muito tempo atrás, então o avisado já tava, né? Eu gostei, é maravilhoso sim. 1984 ainda é melhor, mas a Revolução dos Bichos é muito bom e é curtinho também. Anjos e Demônios, também do Dan Brown, eu vou colocar ele muito bom. Eu gostei muito desse livro. Ele tem vários momentos surpreendentes na história. E ele virou um filme ótimo também. Inclusive, eu assisti na mesma semana, acho que umas 2 vezes o filme, depois que eu li o livro. E o livro vale super a pena. Ele é o segundo livro escrito pelo Dan Brown, na verdade. Foi Fortaleza Digital, Anjos e Demônios e Ponto de Impacto. E Anjos e Demônios, até o momento, é o meu livro favorito. Não sei como vai ser com o Código da Vinci, que eu ainda vou ler, que é o que vem agora. Mas Anjos e Demônios, eu adorei. Tem um vídeo dele no canal, eu adorei esse livro, eu adorei esse filme. Eu já tenho vontade de reler. Foi um livro que eu fechei falando, acho que eu vou recomeçar. Gostei muito, então esse livro do Dan Brown... Ai, meu Deus, eu quero colocar ele maravilhoso? Mudei de ideia, vou colocar em maravilhoso, porque entre Anjos e Demônios e Fortaleza Digital eu gosto mais de Anjos e Demônios. Não é nenhum 1984, de novo, essa lista tá começando a me deixar confusa, mas quando eu olho aqui só para os livros do Dan Brown, tá justinho. Anjos e Demônios, Fortaleza Digital e Ponto de Impacto. Esse negócio vai me enlouquecer. O próximo é o Guia da Donzela para Náguas e Pirataria, e vou colocar como suportável. Sendo sincera, mais a Alexa leu esse livro pra mim do que eu
peguei mesmo o e-book pra ler, porque eu achei bem sem graça, não me chamou muita atenção. E até o final é uma história sobre mulheres no meio da pirataria, e dragões, tem personagem gay, personagem lésbica, então tem uma inclusão, mas a história não funcionou pra mim, não me chamou atenção. Próximo livro é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e é um livro que eu não sei se ele vai no maravilhoso ou se ele vai em muito bom. Eu vou colocar ele em maravilhoso. Ele é um livro que eu acho que ele mostra muito a humanidade, o instinto das pessoas e como seria se a humanidade chegasse no ponto que chegam as pessoas aqui. Ele tem cenas fortes, sim, você tem que ter o estômago um pouco forte para algumas coisas, mas é um livro que eu acho que vale muito a pena a leitura. Eu li rapidinho, eu revi o filme, que também é um filme forte, mas a história é boa, vale a pena e com certeza é um livro maravilhoso. Não tem, pensando bem, não tem dúvida não, é um livro maravilhoso mesmo. Depois é uma HQ, Boa Sorte, e é uma HQ boa, é uma HQ bonitinha, ela fala sobre perda e é uma menina que ela perdeu a irmã dela e ela tá tentando se encaixar nessa nova vida que ela tá levando agora sem a irmã dela, sem a pessoa que era a companhia dela. É uma HQ boa, não é nada demais, mas eu acho que ela é mais adolescente também, não tenho certeza, mas é uma HQ boa sim. O próximo é a adaptação em HQ de Orgulho e Preconceito e eu vou colocar em muito bom, porque é junto com o livro, né, basicamente a história do livro. É uma HQ rapidinha e é uma HQ muito visualmente bonita também, o desenho dela é muito bonito. Então, como é basicamente a história original, Orgulho e Preconceito tá como muito bom, ela vai como muito bom também. O próximo livro é A Tormenta das Espadas, que é o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu preciso confessar que eu nem lembro o que aconteceu nesse livro. Eu tenho uma relação de amor e ódio muito grande com as Crônicas de Gelo e Fogo. Ao mesmo tempo em que eu gosto muito das histórias de alguns personagens, eu me encho o saco muito rápido da história de outros. E claro que eu já sei mais ou menos como é o final, porque o spoiler teve em qualquer lugar. Se você fosse no banheiro, o spoiler saía pra te atacar na época. E, por exemplo, alguns personagens que estão no final não são personagens nem que me agradam agora. Por exemplo, eu acho o Jon Snow muito chato. Então eu fico atrasando pra ler os livros. Faltam só 2 e eu continuo atrasando. Eu acho que quando eu realmente pegar pra ler, eu vou ter que ler do começo. O que é desesperador, porque são livros enormes. E eu só assisto depois que eu leio, então eu não terminei nem de ver a série até hoje. Eu vou colocar em bom, eu acho que vai ofender quem gosta das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas tem muito personagem, tem personagem que simplesmente eu vejo e falo, ai, você de novo. Quando o Jon Snow tava com aquela menina, qual é o nome dela? Ygritte. Acho que é Ygritte, alguma coisa assim, que ela começava, ai, você não sabe de nada, Jon Snow, que desespero, tanto no livro quanto na série, que vontade de matar esses dois. Então vai em bom, mas na verdade é que eu nem lembro mais o que aconteceu nesse livro mesmo. E eu tô pensando que eu acho que quando eu for pegar pra continuar, eu vou ter que pegar do começo. Próximo é da Karen Slaughter, A Última Viúva. E é um livro muito bom. Ele é um livro, é um thriller. E eu gostei pra caramba, eu tenho outros livros dela, inclusive, que eu tô super curiosa pra ler. Mas vale lembrar que esse livro faz parte de uma série, ele não é dos primeiros, não. Ele tá mais lá pro final, e eu não sabia, eu só fui descobrir depois. Só que é um livro que ele funciona sozinho, e eu gostei pra caramba desse livro. E aí vem Sombras da Noite do Stephen King. E eu não sei se eu coloco ele em muito bom ou em bom. Esse livro ele é um livro de contos, e ele tem contos maravilhosos. Ele tem um conto chamado A Máquina de Passar Roupa, acho que ficou a tradução. E esse conto, ele tem uma cena final que ele fala de uma coisa com a máquina, e eu não consigo, a forma que eu imaginei aquilo acontecendo não sai da minha cabeça como uma coisa muito hilária. Mas ele tem contos que são muito bons e ele tem contos que já não são tão bons assim, são mais fracos. Mas acho que eu vou colocar ele em muito bom, porque ele tem contos muito bons mesmo, apesar dos mais fracos. Acho que vale, e tem o apelo que é Stephen King, né? Depois a gente vai de A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli. É um livro maravilhoso, indiscutível. Eu adoro esse livro, eu já tinha lido ele uma vez, eu reli ele esse ano passado, e é um livro que quase ninguém fala dele na internet. Ele tem um filme que tem o Antônio Fagundes e tem a Sandy, e é um livro muito bom. O filme e o livro são um pouco diferentes, tá? Mas eu adorei o livro. A edição física dele eu acho que tá até esgotada, tem só em e-book. Mas a edição física dele é maravilhosa. Um dos personagens vai perdendo a cabeça e você vai vendo as coisas que ele escreveu e a forma que ficou no livro. Eu adoro esse livro. É um livro que eu até releio um outro dia na minha vida. Falo de reler livros e como se eu já não tivesse na minha fila 1 milhão de livros pra ler. O penúltimo é O Sol é para Todos e também vai no maravilhoso. O Sol para Todos é uma história muito, muito, muito boa e, de novo, é uma história escrita há décadas atrás e você consegue ver que talvez as pessoas não tenham evoluído tanto assim. Eu ainda não vi o filme, eu vi alguns pedaços assim. Parece ser um filme bem feito, mas ele é bem antigo, ele é em preto e branco ainda.
Mas o livro é um livro muito bom. Eu sei que existe uma continuação que foi escrita anos e anos depois, acho que ficou Vai, Coloque um Vigia, alguma coisa assim. Tenho curiosidade de ler, mas eu já sei que ela não é tão bem falada assim como foi O Sol é para Todos. Então, não sei, eu fico com medo de estragar a história, se for uma continuação mesmo, né, dos personagens. Eu tenho medo que isso estrague a história e acaba ficando um gosto amargo do primeiro livro. Mas quem sabe eu leio, mas não tenho previsão ainda, mas O Sol é para Todos é com certeza maravilhoso. E o último ficou a HQ de Star Wars, que ela vai ter que ir aos pouquinhos, mas ela vai pra maravilhosa também, porque é a HQ do primeiro filme junto com o livro da Ameaça Fantasma, então é basicamente a mesma história, só que adaptação em HQ. E foi uma HQ muito cara, então tem que ser uma HQ maravilhosa mesmo. Não tem muito o que falar, porque é basicamente a mesma história do primeiro livro, né, do episódio 1, dessa capinha azulzinha aqui do Anakin, e vai entrar como maravilhoso também. Esses foram todos os livros que eu li em 2021, e olhando assim por cima, ou foi um ano muito bom, ou eu fiquei com muita dó na hora de avaliar as coisas. Eu acho que tá bom dessa forma que ficou. Se eu fosse colocar primeiro, segundo, terceiro lugar mesmo, eu ia estar acabada, porque eu nunca ia conseguir terminar esse vídeo, porque eu nunca ia conseguir me decidir. Dessa forma, ou parecia categoria de mais ou categoria de menos, quase não foi. Por hoje foi isso então, quase fiquei doida fazendo esse vídeo, mas gostei de ver como foi o balanço de todas as minhas leituras do ano passado. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!